A escola nova no Brasil ela tem 3 dimensões. Eu pelo menos acredito nisso, né? Uma dimensão pedagógica, uma dimensão política e uma dimensão de finalidades, né? Uma dimensão filosófica, se a gente quiser chamar assim. Então, na questão do pedagógico, a escola nova é a compreensão, ou seja, ela surge como uma recusa do que vai ser chamado genericamente de escola tradicional, em que a criança fica imóvel, em que o professor é o centro da atividade, em que o ensino é um ensino verbalista, em que a criança deve memorizar o conteúdo aprendido, ou seja, ela aprende pela memorização, e em que o professor assume essa posição central de ser o grande expositor, né? Ele tem o conhecimento e ele vai passar o conhecimento para a criança. Então, em contraposição a esse grande conjunto de ideias, surge um outro grande conjunto de ideias que a gente pode chamar de escola nova. Então, a escola nova é aquela em que vai olhar para o educando como aquele que vai construir o seu saber a partir da sua própria experiência. Aí você tem várias matrizes, né? Você tem uma matriz deweyana, você tem uma matriz Kirchenstein, você tem vários tipos de matrizes, mas se a gente puser tudo isso num caldeirão, a ideia mais ou menos geral, bem grosso modo, é que ela vai prever a atividade da criança, ou seja, a escola nova muitas vezes se confunde com uma ideia de escola ativa. Então, não só de ensino ativo, mas de escola ativa. Então, a criança está no centro da aprendizagem, a criança vai experimentar, a criança vai produzir o conhecimento, o professor é aquele que é o mediador, aquele que ajuda a criança a fazer, mas é aquele que mobiliza, mas ele sai da cena, né? E fazer é muito mais do que ouvir. Então, você passa de uma escola do ouvir para uma escola do ver e fazer. Então, essa é, em grosso modo, a diferença que a gente poderia dizer. Então, essa proposta de escola nova, você vê que ela é uma coisa assim, extremamente lata, abrangente, e que a gente poderia dizer que é um ideal que até hoje está presente na educação nacional, né? Que é a criança poder, a partir da sua própria experiência, construir o seu conhecimento. No Brasil, foi o único país do mundo em que a escola nova assumiu o lugar do Estado. O que eu quero dizer com isso? Em todos os lugares do mundo em que a escola nova foi mencionada ou foi intentada, ela sempre foi pensada como uma experiência pontual. Então, você tinha uma escola que dizia que fazia a escola nova. Você tinha uma escola geralmente particular, né, criada por um educador Y, né, que a gente vai ter vários nomes que aparecem aí, enfim, e que vai defendendo esses princípios da atividade, da criança no centro do conhecimento e tal, vai propor uma escola nova. Então, uma experiência pontual. No Brasil, ao contrário, esses educadores que a gente vinha mencionando, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, eles vão, de maneiras diferentes, se apropriar desse ideário da escola nova e vão, nas suas reformas do aparelho do Estado, ou seja, nas suas reformas educacionais feitas a partir do aparelho do Estado, vão propor a extensão da escola nova a toda a população em idade escolar. Então, ela é uma iniciativa do Estado. Então, ela tem uma dimensão aí política fortíssima. Então, não é só uma dimensão pedagógica, dos princípios pedagógicos que estão envolvidos, mas aí ela assume o lugar do que a gente vai fazer com o sistema educacional. Então, nisso, ela passa a ser também uma carta de princípios, né? Então, o Manifesto dos Educadores pela Escola Nova é representativo disso, de uma grande carta de princípios desse movimento, mas ela também surge como alguma coisa que galvaniza a ação política. Então, eu percebo que esse termo escola nova ele passa a ser usado de uma maneira mais frequente a partir de 1927 no Brasil. Quem que vai usá-lo? Particularmente o Fernando de Azevedo no Rio de Janeiro e Francisco Campos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? E da onde que eles estão partindo? Eles têm concepções, inclusive é interessante porque a Escola Nova Mineira ela é muito mais católica do que a Escola Nova Carioca. Então elas têm dimensões diferentes, elas aparecem de maneira diferente, mas elas aparecem com aquela noção de frente política, que a gente vai ver muito bem discutida pelo Edgar Dedeca, por exemplo, quando ele fala da Revolução de 30, que é esse momento dos anos 20, que você constrói frentes, né? Então, a Escola Nova aparece como uma grande frente, que é a frente de uma certa
unidade, então, nacional e de uma certa unidade da escola. Isso não quer dizer, então, que eu estou negando os princípios pedagógicos, não estou dizendo, mas estou dizendo que a ele se associa uma dimensão política que é justamente impor um novo modelo de escolarização ou uma nova forma de escolarização ao sistema de educação pública. Mas a escola nova, então, nesse processo dessa dimensão política, e particularmente a partir de 30, quando se cria o Ministério da Educação e Saúde, né, e que você vai ter uma disputa, então, para quem vai estar nesse aparelho estatal, que já não é mais de cada estado ou do Distrito Federal, mas que é de âmbito federal, né, aí você vai ter uma outra dimensão dessa disputa que vai ficar mais evidente, porque até aquele momento ela não estava evidente, que era justamente porque ela tinha essa noção de frente, né? Constituir essa grande frente dos educadores, que é para que nós vamos fazer essa escola nova? Quais são as finalidades dessa escola nova? Então, os educadores liberais, como o Anísio Teixeira, vão dizer: nós estamos fazendo uma escola nova para preparar o homem para a permanente mudança. O mundo muda e nós vamos mudar com ele. E o homem precisa, pela sua própria experiência, aprender a mudar com o mundo. Mas mudar constantemente nem sempre é um valor para alguns grupos. Por exemplo, alguns educadores católicos começaram a perceber que nessa finalidade, né, e particularmente o Anísio Teixeira vai ser um ponto mesmo de discórdia entre esses educadores, então, que essa finalidade da mudança constante, ela pode levar ao apagamento de algumas referências prévias. Por exemplo, quem que está na base dessa educação? Então agora é o homem e as suas mudanças, mas aonde está então, a presença divina, a inspiração divina? Ela inspira o homem ou não? Então essa educação que é preparar o homem para as mudanças, para uma sociedade em mudanças, ela é uma educação que vai colocar os homens contra os homens? É uma educação que vai ser individualista? E os princípios da solidariedade cristã? E os princípios, por exemplo, dessa inspiração divina? Onde vão estar? Então, essa discussão começa a aparecer como um problema grande, justamente porque, uma vez que está criado o Ministério da Educação e Saúde, e que a gente precisa dizer, então, quais são as finalidades dessa escola nova, aí a gente precisa discutir os princípios. E esses princípios nem sempre são idênticos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a gente vai ter um conjunto de manuais, como o Manual de Pedagogia, do Everardo Bacóizer, que é um grande educador católico e que se apropria do conjunto das ideias da escola nova, dissemina isso no seu manual, mas associa isso a alguns primados da educação católica. Então, não dá para a gente dizer que a disputa entre católicos e pioneiros, que é uma coisa que só se evidencia a partir de 32 com essa força que a gente conhece hoje, nessa disputa entre católicos, em que foi memorizada, como eu já disse anteriormente, né, foi tornada memorável pelo Fernando de Azevedo na cultura brasileira, ela só aparece mesmo ela só fica evidente a partir de 32. Mas quando você olha o material produzido por esses educadores, você vai ver que há uma permeabilidade dos princípios pedagógicos que atravessam um e outro. Ou seja, não dá para você dizer que a educação, que os católicos não tivessem sensíveis às novas perspectivas de ensino que a escola nova trazia. Mas o que eles não queriam é que aquilo subvertesse um conjunto de valores que eles tinham anteriormente, né, ou que eles achavam que eram importantes. A mesma coisa vai acontecer com os liberais. Eles vão dizer, não, mas a escola nova, porque ela vem do Estado e porque ela deve ser porque ela está sendo colocada no Estado. Veja a situação específica do Brasil, ela sai do Estado, então, porque ela é de caráter estatal e esse estatal está separado da igreja, então ela tem que ser laica e ela tem que ser obrigatória, tem que ser laica e é dever do Estado, direito do cidadão. Então aí entra em conflito a escola pública com a escola particular, o princípio da educação laica e da educação religiosa. Eu acho que são três dimensões que se a gente não compreender essas três dimensões quando a gente olha para a escola nova no Brasil, a gente não entende o que está no cerne da disputa.